Um romance sobre lobisomens, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. Ecos de Eran acordou com o som da chuva batendo nas pedras. Cada gota era como um golpe de martelo que ecoava na dor alojada no seu peito. Fazia 3 dias desde que tinham enterrado Hera. 3 dias desde que o mundo tinha perdido a cor e o sentido. A sua irmã gêmea estava morta, tendo caído das falésias orientais durante o que deveria ter sido uma patrulha de rotina. A alcateia disse que foi rápido, que Arrow não teria sofrido. Rhiannon não tinha a certeza se isso tornava tudo melhor ou pior. Deitada na cama que partilhavam desde a infância, ela olhava para o espaço onde Hera deveria estar. Os lençóis daquele lado permaneciam perfeitamente lisos, intocados. O seu lobo uivava algures no seu íntimo, lamentando um laço quebrado demasiado cedo. A porta do seu quarto abriu-se sem aviso. Rhiannon não precisava de olhar para saber quem era. O cheiro do seu pai precedia-o. Pinheiro e autoridade e algo mais sombrio que se tinha tornado mais forte desde a morte de Hera. Desespero, talvez, ou medo. Levante-se. A voz de Godric não deixava margem para discussão. Ele era o alfa da alcateia Silvercrest, e até mesmo a dor se curvava à sua vontade. Precisamos conversar. Rhiannon se levantou, seus longos cabelos castanhos caindo em ondas emaranhadas sobre os ombros. Ela se viu no espelho de bronze polido do outro lado do quarto e recuou. O rosto que a encarava poderia ser de outra época. Os mesmos olhos âmbar, as mesmas sardas espalhadas pela pele pálida, o mesmo corpo pequeno que nunca tinha correspondido à presença da sua irmã guerreira, exceto pela cicatriz, a pequena marca no queixo causada por uma queda na infância que Hera nunca tinha tido. O seu pai dirigiu-se à janela, os seus ombros largos bloqueando a luz cinzenta. A chuva escorria pelo vidro atrás dele, distorcendo a vista do pátio de pedra de Silvercrest lá embaixo. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram medidas, calculadas. O julgamento da Luna é daqui a uma semana. O estômago de Rhiannon se contraiu. Ela havia esquecido. Como pôde esquecer? Ela vinha se preparando há meses, treinando incansavelmente pela chance de provar seu valor como futura Luna da matilha. 5 candidatas das matilhas aliadas estavam prontas para competir. Era para ser o triunfo de Hera. Pai, não acho que você vai substituí-la. Godric virou-se para ela, com os olhos duros como pedra. A alcateia não pode dar-se ao luxo de parecer fraca. Já perdemos o nosso herdeiro. Se nos retirarmos do julgamento, todos os rivais verão isso como uma vulnerabilidade. As palavras atingiram Ren com a força de um golpe físico. Assuma o lugar dela. Pai, eu não posso simplesmente... Vocês são gêmeas idênticas. O tom dele sugeria que o assunto já estava decidido. Ninguém fora da nossa família imediata consegue diferenciá-las. Competirás como era. Vencerás como era. Mas eu não sou ela. O protesto saiu fraco, infantil. Rhiannon odiava a fraqueza em sua própria voz. Não. Algo cruel passou pelo rosto de seu pai. Tu não és. Era forte, decisiva, nascida para liderar. Mas ela se foi. E tu és o que resta. As palavras não deveriam ter doído. Rhiannon tinha ouvido variações delas durante toda a sua vida. Ela era a reserva, a sombra, aquela que se destacava em coisas que não importavam para um bando de guerreiros. Diplomacia, mediação, compreensão das complicadas teias da política do bando. Essas eram habilidades valiosas, mas não as que ganhavam as provas de Luna. A sua mãe apareceu na porta, talvez atraída pela tensão que pairava na sala. Os olhos âmbar de Edith, tão parecidos com os das suas filhas, estavam vermelhos e fundos. Ela olhou para Rhiannon com algo entre pena e resignação. Godric, ela precisa de tempo, e tempo é um luxo que não temos. A voz do pai dela cortou qualquer protesto que Edith pudesse ter feito. As matilhas chegam em 4 dias. Ela precisa de estar pronta. Rhiannon recuperou a voz, mais forte desta vez. O que estás a pedir é impossível. Eu não luto como a Hera lutava. Não penso como ela. Qualquer pessoa que a conheça perceberá isso em poucos minutos. Então treinarás. Godric aproximou-se, e Rhiannon percebeu o cheiro de desespero mal contido por baixo de sua aparência autoritária. Estudarás as técnicas dela, os seus maneirismos, tudo. 4 dias são suficientes. E se eu recusar... O silêncio que se seguiu foi esmagador. A expressão do pai dela escureceu. E por um momento,
Rhiannon viu o alfa que havia conquistado o poder com força e crueldade. Você não vai recusar. Não era uma previsão. Era uma ordem carregada com o peso da autoridade dele. Esta família já perdeu demasiado. Cumpre o teu dever para com esta alcateia. Ele saiu sem esperar por uma resposta, os seus passos pesados ecoando pelo corredor de pedra. Edith permaneceu na porta, os dedos a brincar nervosamente com o tecido do vestido. Desculpa. A voz da mãe era pouco mais que um sussurro. Sei que isto não é justo para ti, mas o teu pai está certo sobre uma coisa. Sem um herdeiro forte, a alcateia fica vulnerável. Há aqueles que veriam a morte de Hera como uma oportunidade. Então, devo viver como o fantasma dela? A amargura invadiu as palavras de Rhiannon. Fingir ser a irmã que todos amavam, sendo a filha que todos desejavam que tivesse morrido. Edith estremeceu. Não é isso, pois não? Rhiannon levantou-se, envolvendo os braços à volta de si mesma. Sempre soube que era uma desilusão. Pelo menos, seja honesta sobre o que me está a pedir para fazer. A mãe abriu a boca, fechou-a e tentou novamente. Nunca foste uma desilusão, Rhiannon. Apenas diferente da Hera. E às vezes, ser diferente não é suficiente. Rhiannon completou quando a mãe parou de falar. Eu sei, mãe, sempre soube. Edith saiu sem dizer mais nada. E Rhiannon ficou sozinha novamente com a sua dor, a sua raiva e a tarefa impossível que o seu pai lhe havia imposto. Uma batida na porta, mais suave desta vez, a deixou tensa. Mas quando a porta se abriu, era Bryn que entrava. O rosto familiar da sua melhor amiga era um pequeno conforto no caos. Eu soube. Os olhos escuros de Bryn estavam arregalados de choque. Rhiannon, ele não pode estar a falar a sério. Isso é loucura. Quando é que o meu pai já não foi sério? Rhiannon foi até a janela, pressionando a testa contra o vidro frio. Lá fora, a chuva continuava seu ataque implacável às pedras do castelo. Bryn atravessou a sala para ficar ao lado dela. Elas eram inseparáveis desde a infância. As três, Rhiannon, Hera e Bryn. Agora um deles se fora e a dor parecia uma ferida física que nunca cicatrizaria. O que você vai fazer? Rhiannon pensou nas ordens do pai, no julgamento de Luna que se aproximava como a lâmina de um carrasco. Pensou em Hera, brilhante, feroz e desaparecida. Pensou em passar o resto da vida usando o rosto da irmã, vivendo uma mentira, sendo julgada pela memória de alguém que nunca poderia igualar. Não sei. A admissão parecia uma derrota. Mas, Bryn, promete-me uma coisa. Promete-me que não contarás a ninguém sobre isto. A expressão da amiga mudou para alarme. Rhiannon, promete-me. Rhiannon segurou as mãos de Bryn, sentindo o desespero apertar a sua garganta. Se isto der errado, não quero que sejas apanhada pelas consequências. Bryn procurou o seu rosto por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Prometo, mas não gosto disso. Ryan também não gostava, mas a alternativa era enfrentar um pai alfa que já havia tomado sua decisão. E ela nunca fora a irmã corajosa. Essa era Hera. O que Rhiannon não disse, o que ela mal conseguia admitir até para si mesma, era que uma semente de uma ideia já havia começado a brotar no solo escuro de sua dor e raiva. Seu pai queria que ela competisse como era. Ele queria que ela vencesse como era. Mas e se ela não vencesse? Capítulo 2. O julgamento começa. 4 dias de preparação não fizeram Rhiannon se sentir pronta. Ela estava no que tinha sido o quarto de Hera, olhando para as roupas de batalha que a irmã usava durante os treinos. O cheiro da sua gêmea ainda estava impregnado no couro, pinho e aço, e algo único de Hera que fez a garganta de Rhiannon apertar-se com uma nova dor. Fica quieta. Os dedos da mãe dela trabalhavam nos atacadores do colete, puxando-os com força suficiente para restringir a respiração. Precisas de ter a aparência adequada. Rhiannon viu o seu reflexo no espelho de bronze e mal se reconheceu. O seu cabelo tinha sido trançado no intrincado estilo guerreiro que Hera preferia, puxando os fios para trás do rosto de uma forma que tornava as suas feições mais acentuadas, mais agressivas. As roupas de batalha serviam perfeitamente porque elas eram gêmeas. Porque os seus corpos sempre foram imagens espelhadas, mesmo quando as suas almas não eram. Lembre-se, disse Edith baixinho, as mãos alisando os ombros de Rhiannon. Ela sempre liderava com a direita em combate, corpo a corpo. Ela preferia guardas altas a baixas e nunca hesitava.
Ao contrário de mim, pensou Ryan, mas não disse. Ela passou os últimos 4 dias estudando o estilo de luta da irmã, memorizando padrões até sua cabeça doer, mas conhecer os movimentos intelectualmente e executá-los sob pressão eram coisas completamente diferentes. As matilhas chegaram. A voz de Goodrick na porta fez com que ambos se virassem. Ele olhou para Ryan com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Talvez satisfação por ver que o engano tinha funcionado tão bem. Ou talvez apenas alívio por ver que o seu plano poderia realmente ter sucesso. Está na hora. O grande salão de Silverrest tinha sido transformado para o julgamento de Luna. Bandeiras de 5 matilhas diferentes estavam penduradas nas paredes de pedra, suas cores brilhantes contra a pedra cinzenta. Os membros de cada matilha ocupavam as longas mesas, suas vozes criando um murmúrio de expectativa que fez o estômago de Ryan se contrair de nervosismo. Ela entrou com o pai, mantendo o queixo erguido como era sempre fazia, confiante, inabalável, uma líder nata, não feita. As outras 4 candidatas já estavam presentes. Ryan reconheceu 2 delas de reuniões anteriores, mulheres fortes com o porte de guerreiras. As outras 2 eram desconhecidas, mas a maneira como se comportavam revelava uma violência cuidadosamente controlada. E, finalmente, anunciou Meredith, a antiga curandeira que supervisionaria os julgamentos, representando a alcateia da crista prateada, Ara, filha do Alfa Godric. A sala explodiu em ruídos respeitosos. Ryan forçou-se a acenar com a cabeça em reconhecimento, canalizando todas as memórias que tinha da graciosa arrogância da sua irmã. Não penses, apenas move-te como ela se moveria. Fica de pé como ela ficaria. Foi então que ela sentiu uma sensação de formigueiro ao longo da espinha, como se o olhar de alguém tivesse peso físico. Ela virou-se ligeiramente, procurando a fonte, e os seus olhos encontraram a plataforma elevada onde os alfas visitantes se sentavam para observar. Ele dominava o espaço sem esforço. Alto e de ombros largos, com um cabelo preto que caía além do colarinho, e uma barba que emoldurava um rosto de ângulos agudos e contornos mais duros. Mas foram os seus olhos que aprenderam, verdes profundos e penetrantes, fixos nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Algo mudou no peito de Ryan. Um calor que nada tinha a ver com a pressão dos corpos no salão floresceu sob as suas costelas, espalhando-se pelas suas veias. A sua loba, normalmente tão quieta, agitou-se com uma súbita consciência. A expressão do homem vacilou. A surpresa cruzou as suas feições antes de voltar a suavizar-se numa neutralidade cuidadosa. Mas o seu olhar nunca a abandonou, acompanhando os seus movimentos, enquanto ela tomava o seu lugar entre os outros candidatos. É o Alaric de Thornval, murmurou alguém por perto. A alcateia rival. O que será que ele está a fazer aqui? O coração de Ryan batia forte contra as costelas. Ela conhecia aquele nome. Thornville e Silverrest eram inimigos há uma geração. Desde que uma antiga disputa por território havia fraturado o que antes era uma aliança. Mas a lei ancestral exigia que todos os alfas vizinhos fossem convidados a testemunhar as provas da Luna. A tradição exigia isso, mesmo quando a política sugeria o contrário. A cerimônia de abertura passou num borrão de palavras formais e gestos rituais. Então Meredith ergueu o seu cajado, a madeira antiga refletindo a luz das tochas. O primeiro julgamento, anunciou ela, a sua voz ecoando no silêncio repentino, é o combate. Cada candidato enfrentará um guerreiro de habilidade igual. É necessária a vitória para prosseguir. A arena circular no centro do salão havia sido limpa. Ryan observou enquanto o primeiro candidato entrava, enfrentando uma mulher magra com cicatrizes cruzando os antebraços. A luta foi brutal e rápida, terminando quando a candidata forçou a sua oponente a render-se. Mais 2 candidatas se seguiram, cada uma provando a sua força. Então foi a vez de Ryan. A sua oponente era mais velha, experiente, com a postura confiante de alguém que havia sobrevivido a inúmeras batalhas. Ren entrou no círculo, o coração batendo forte contra as costelas. Ela tentou adotar a postura de luta de Hera, pé direito à frente, peso equilibrado para golpes rápidos. Começar. A guerreira veio rápido em sua direção. Ryan mal conseguiu levantar a guarda a tempo, bloqueando um golpe que teria atingido a sua têmpora. Ela contra-atacou, mas o movimento pareceu errado, muito hesitante.
Era teria sido decisiva, agressiva. Rian estava calculista, defensiva. Ela deliberadamente deixou uma abertura no seu lado esquerdo, o tipo de erro que um lutador cansado poderia cometer. A sua oponente aproveitou, avançando. No último segundo, Rian se esquivou, seu contra-ataque atingindo o ombro da mulher com força suficiente para fazê-la tropeçar. Mas não foi o suficiente. A guerreira se recuperou rapidamente, pressionando sua vantagem. Rian se viu cedendo terreno, cada bloqueio exigindo mais esforço do que deveria. Sua técnica estava toda errada. Ela sabia disso, muito cautelosa, muito controlada. Era já teria sido uma tempestade de movimentos a essa altura. O pé da guerreira prendeu numa pedra irregular. Ela caiu com força, e Rian viu sua chance. Ela se jogou sobre a mulher, colocando-a numa chave de submissão que a forçaria a desistir. Chega! A voz de Meredith ecoou pela arena. Vitória para a Era de Silvercrest. O salão explodiu em aplausos de seu grupo, mas Rian também percebeu os sussurros, os olhares de dúvida. Ela tinha vencido, mas não de forma convincente. Não da maneira que Era teria vencido. O rosto do seu pai estava tenso com desaprovação quando ela saiu da arena. Ela não precisava de palavras para saber o que ele estava a pensar. Faça melhor, se erra. Os candidatos tiveram tempo para descansar e recuperar nos jardins atrás do grande salão. Rian procurou o canto mais isolado, precisando de espaço para fugir dos parabéns que pareciam acusações. Foi uma luta e tanto. Ela se virou e viu Alaric parado a alguns passos de distância. De perto, ele era ainda mais imponente, com o peito largo subindo e descendo com respirações firmes. O seu cheiro chegou até ela, pinho e couro, e algo selvagem que fez o seu lobo uivar de reconhecimento. Obrigada. A sua voz saiu mais firme do que ela se sentia, embora eu tenha a certeza de que não foi muito impressionante para os padrões da sua alcateia. Um sorriso passou pelos seus lábios. Cada lutador tem pontos fortes diferentes. A técnica muda com o tempo e o treino. O que funcionou no ano passado pode não servir tão bem agora. Havia algo no seu tom, uma ênfase subtil que fez o pulso de Rian acelerar. Ele sabia, ele percebia. Nós já nos conhecemos. A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Os seus olhos verdes estudaram o rosto dela com um foco inquietante. Há muito tempo. Provavelmente não se lembra. Tu eras jovem e eu era apenas mais um lobo visitante. Algo na maneira como ele disse isso parecia significativo. Mas antes que Rian pudesse aprofundar o pensamento, vozes se aproximaram. Outros alfas vinham parabenizar os candidatos. Alaric recuou, sua expressão suavizando-se em uma neutralidade educada. Boa sorte na próxima prova, disse ele, depois se misturou à multidão. Rian ficou sozinha no jardim, sua pele ainda vibrando com a proximidade dele. Confusão e algo perigosamente próximo da atração guerreavam em seu peito. Ela não tinha ideia de quem Alaric de Thornville realmente era, mas algo lhe dizia que estava prestes a descobrir. Capítulo 3. Verdade nas sombras. O terreno de caça estendia-se profundamente na antiga floresta de Silvercrest, onde pinheiros imponentes bloqueavam a maior parte do sol do meio-dia e o ar ficava pesado com o cheiro de musgo e decomposição. Rhannon ficou na borda da floresta com os outros candidatos. O seu coração batia forte enquanto Meredith explicava as regras da segunda prova. Cada um de vocês caçará sozinho, anunciou a curandeira, com uma voz que carregava o peso de séculos. Vocês devem trazer um veado antes do pôr do sol. Aqueles que voltarem de mãos vazias serão eliminados. Aqueles que voltarem com presas menores serão julgados de acordo com isso. O lobo de Rian se agitava sob sua pele, ansioso pela caçada. Mas ela o reprimiu, mantendo a respiração estável. Essa era a sua chance. Se falhasse de forma convincente aqui, ninguém poderia questioná-la. A caça era puro instinto, pura habilidade. Não haveria nenhum golpe de sorte para salvá-la. Desta vez o chifre soou. Rian transformou-se, os ossos e músculos remodelando-se na agonia familiar que sempre acompanhava a transformação. A sua forma de lobo era menor do que havia sido em Eras, mais compacta, construída para resistência em vez de força bruta. Outra diferença que ninguém havia notado ainda. Ela captou o cheiro do veado imediatamente, pegadas frescas levando para nordeste. Em vez disso, virou para sul,
escolhendo deliberadamente um caminho que a afastaria das trilhas principais. Os outros candidatos desapareceram na floresta, as suas formas de lobo desaparecendo entre as árvores com graça predatória. As horas passaram. Rion seguiu trilhas falsas, gastou tempo investigando cheiros antigos que não levavam a lugar nenhum. O sol rastejou pelo céu, marcando o seu fracasso a cada momento que passava. Quando finalmente captou o cheiro de uma presa, era um coelho, pequeno e magro. Não era a presa impressionante que provaria que ela era digna de ser Luna, mas ela a capturou mesmo assim. O regresso a Silverest foi uma caminhada de vergonha. Os outros 4 candidatos já haviam chegado, cada um com uma carcaça de veado à sua frente, prova de sua habilidade, de seu valor. Rian voltou à forma humana e colocou sua oferta patética aos pés de Meredith. O silêncio no pátio era ensurdecedor. Então começaram os sussurros, rolando pelas matilhas reunidas em ondas de descrença e zombaria mal disfarçada. Isso é um coelho? A era da crista de prata, reduzida a caçar pequenos animais. Talvez a morte da irmã a tenha afetado mais do que pensávamos. O rosto de Godric ficou frio como pedra de fúria. A sua raiva era tão intensa que os lobos à sua volta recuaram instintivamente. Mas ele não disse nada. Não podia dizer nada sem revelar a verdade da situação. Meredith estudou Ryan com olhos antigos que pareciam ver demais. Era da crista de prata, disse ela cuidadosamente. Você completou a prova, embora o seu desempenho tenha sido decepcionante. Pode prosseguir para o teste final. Não foi uma vitória, foi pena, e todos sabiam disso. Naquela noite, a raiva de Godric finalmente encontrou voz atrás das portas fechadas de seus aposentos privados. Rihanna estava diante dele, ainda vestida com suas roupas de caça. O sangue do coelho ainda manchava suas mãos. "O quê?" disse ele com uma voz mortalmente silenciosa. "Foi isso?" Eu completei a prova. Rian manteve o queixo erguido, canalizando o pouco de rebeldia que possuía. Eu trouxe uma presa, um coelho. A palavra estava impregnada de desprezo. A tua irmã teria trazido 3 veados e feito isso parecer fácil. Em vez disso, tu humilhas esta família na frente de todas as matilhas do território. Talvez devesses ter pensado nisso antes de me forçares a essa farsa. A mão dele se moveu mais rápido do que ela conseguiu acompanhar, atingindo sua bochecha com um golpe que a fez cambalear para trás. A dor explodiu em seu rosto, aguda e imediata. Ela sentiu o gosto de ferro na língua. Você se sairá melhor na prova final. A voz de Godric havia caído naquele tom perigoso em que seu lobo se aproximava demais da superfície. Você será perfeita? Ou farei você desejar que sua irmã tivesse levado você com ela quando caiu, Godric? Edith apareceu na porta com o rosto pálido, mas a voz firme. Chega, isto não te diz respeito. Ela é minha filha, diz-me muito respeito. Edith colocou-se entre eles. Uma posição perigosa quando se enfrenta um alfa enfurecido. Você vai magoá-la. Ela já está a magoar esta família. Mas Godric recuou, parte da fúria desaparecendo de sua expressão para ser substituída por um cálculo frio. O julgamento final é amanhã. Se você falhar, Rian, nem se dê ao trabalho de voltar a este castelo. Ele saiu, levando consigo a sua presença sufocante. Edith virou-se para Rian, estendendo a mão para o rosto ferido dela. Mas Rhiannon afastou-se. Não. A palavra saiu áspera, quebrada. Simplesmente não. Ela fugiu antes que a mãe pudesse responder, antes que as lágrimas queimassem seus olhos pudessem cair. O castelo parecia uma gaiola. Cada parede de pedra era um lembrete das expectativas que ela nunca poderia cumprir. Ela precisava de ar, precisava de espaço, precisava estar em algum lugar que não cheirasse a decepção do pai. A floresta a recebeu como uma velha amiga. Rian correu pela escuridão, deixando o seu lobo guiá-la até ao único lugar onde sempre se sentira segura. A cachoeira escondida tinha sido o seu santuário. O dela e de Hera, um lugar onde podiam ser elas mesmas, em vez das filhas do Alfa. Ela desabou ao lado da piscina, finalmente deixando as lágrimas caírem. Grandes soluços que rasgavam o seu peito e ecoavam nas rochas. Tudo doía. O seu rosto, onde o pai a tinha batido, o seu coração que ainda sangrava por Hera. A sua alma que estava a ser lentamente esmagada sob o peso de ser alguém que ela não era. Não és muito boa a fingir ser ela. Rian virou-se, a mão indo instintivamente para a faca no cinto.
Alaric estava na beira da clareira, a sua alta estatura iluminada pela luz da lua que se filtrava através das árvores. Os seus olhos verdes brilhavam na escuridão, acompanhando cada movimento dela. Como me encontraste? A voz dela saiu áspera, rouca de tanto chorar. Segui o teu cheiro. Ele aproximou-se, cada passo deliberado e não ameaçador. Estás perturbada. Consegui sentir o cheiro do castelo. Não devias estar aqui. Rian levantou-se, tentando reunir os pedaços da sua dignidade. Este é o território de Silvercrest. Eu sei onde estou. Ele parou a alguns passos de distância, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu cheiro. Pinheiro e couro e algo selvagem que fez o seu lobo responder com interesse. A questão é, quem és tu? O coração dela parou. O quê? Tu não és a Era. Ele disse isso com total certeza, sem margem para dúvidas. Eu soube no momento em que te vi no grande salão. A questão é se és a Rian ou outra pessoa completamente diferente. A negação morreu nos seus lábios. Não adiantava mentir. Não quando ele a olhava com aqueles dois olhos perspicazes. Como? Passei um verão aqui há 10 anos. Intercâmbio diplomático entre as nossas alcateias. Na época em que ainda éramos aliados. A expressão de Alaric suavizou-se ligeiramente. Eu tinha 18 anos. Tu e a tua irmã tinham 12. Lembro-me de vocês duas. Era tinha uma cicatriz no joelho devido a um acidente durante um treino. Tu tinhas uma aqui. A mão dele levantou-se, o dedo apontando para o queixo dela. Por ter caído daquele carvalho perto do portão leste, a mão de Rian foi inconscientemente para uma pequena marca, quase invisível ao luar. Isso foi há muito tempo. Algumas coisas ficam gravadas na memória. Ele deu mais um passo em direção a ela. E agora ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Também recebi a notícia há uma semana de que Era tinha morrido. Um informante em Silverest enviou a notícia do acidente. A notícia caiu como uma pedra. Tu sabias que ela estava morta. Eu sabia. A sua voz transmitia arrependimento. Mas eu não sabia das circunstâncias. Eu certamente não esperava vê-la andar pela aprovação de Luna, o que significa que ou você é uma necromante muito talentosa ou é a irmã gêmea dela, forçada a tomar o lugar dela. Rian não conseguia mais manter o contato visual. Ela se virou, envolvendo os braços em torno de si mesma. Ordens do meu pai. A alcateia não pode dar-se ao luxo de parecer fraca, então ele veste a substituta e espera que ninguém note a diferença. Agora havia raiva na voz de All Alaric, mas não dirigida a ela. E tu concordaste com isso. Eu tinha escolha? As palavras saíram amargas, afiadas. Ele é o meu alfa, o meu pai. Quando ele ordena, eu obedeço. No entanto, estás a falhar deliberadamente nos julgamentos. Não era uma pergunta. Na caçada de hoje, tu não és incompetente, Rian. Estás a sabotar-te a ti própria. Ela virou-se para encará-lo. Não podes saber isso. Eu observei-te. Os olhos verdes de All Alaric captaram o luar, refletindo-o como um predador. A maneira como te moveste na arena ontem, deixando deliberadamente aberturas que eram óbvias demais para serem acidentes. A maneira como escolheste caçar na direção errada hoje. És boa o suficiente para saber melhor, o que significa que estás a falhar de propósito. E por que eu faria isso? Mas o coração dela batia forte porque ele tinha percebido tudo. Cada falha cuidadosamente orquestrada. É isso que estou a tentar entender. Ele estava perto agora, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Por que alguém se daria a todo esse trabalho para perder? A verdade escapou antes que ela pudesse impedi-la. Porque prefiro ser banida como eu mesma do que viver o resto da minha vida como o fantasma de Era. A sua voz falhou ao dizer o nome da irmã. Todos a amavam. Ela era tudo o que eu não sou. Forte, confiante, destinada a liderar. Se eu me tornar Luna fingindo ser ela, então Rihanna nunca existiu. Serei apenas uma cópia inferior de alguém melhor. Algo mudou na expressão de Alaric. Compreensão, talvez. Ou pena. Rian não suportava nenhuma das duas coisas. Tu tens uma opinião muito baixa de ti mesma, disse ele calmamente. Eu penso de forma realista. Ela virou-se novamente, incapaz de suportar a intensidade do seu olhar. Tu viste-me hoje. É isso que eu realmente sou. Eu vi alguém deliberadamente a sabotar um julgamento. A voz dele estava mais próxima agora, logo atrás dela.
Eu vi alguém corajosa o suficiente para desafiar o seu pai alfa, mesmo que isso significasse o exílio. Eu vi alguém a escolher a sua própria identidade em vez do conforto e da segurança. Tu viste alguém fraco? Não. A mão dele tocou o ombro dela, gentil, mas firme, virando-a de costas para ele. Eu vi alguém forte de maneiras que a tua irmã nunca foi. As palavras a atingiram com mais força do que o golpe do pai. Rian sentiu as lágrimas ameaçando cair novamente, mas desta vez por algo que poderia ser gratidão ou esperança, ou o calor perigoso que florescia no peito sempre que Alaric estava por perto. Por que te importas? A pergunta saiu pouco acima de um sussurro. O polegar dele roçou a maçã do rosto dela, enxugando uma lágrima que ela não tinha percebido que havia caído. O toque enviou uma descarga elétrica pela sua espinha, fazendo o seu lobo gemer de desejo por algo que ela não compreendia. Por quê? Disse ele, com voz áspera. Eu vejo você, Rian. Não a era. Você. Eles estavam muito próximos agora. Ela podia contar os bigodes individuais da barba dele. Via o anel verde mais escuro à volta das pupilas dele. O cheiro dele envolvia-a, enchia-lhe os pulmões, deixava-a tonta de desejo. Um instinto que ela não reconhecia puxou-a para a frente, inclinando o rosto dela para o dele. Ele inclinou-se, a respiração quente contra os lábios dela por um batimento cardíaco. 2. O mundo reduziu-se ao espaço entre eles. Então Rian recuperou os sentidos e recuou, quebrando o feitiço. Não posso, a voz dela tremia. Eu nem te conheço. Algo parecido com um desapontamento passou pelo rosto de Alaric, mas ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Tens razão. Peço desculpa, Rhiannon. A voz de Bryn ecoou pela floresta, distante, mas aproximando-se. Estás aqui fora? Devias ir, disse Ryan rapidamente. Se ela te encontrar aqui, eu sei. Mas Alaric hesitou, os seus olhos a procurarem o rosto dela mais uma vez. A prova final é amanhã. O que vais fazer? O que tenho de fazer? A resposta foi automática, aprendida ao longo de anos de obediência. Ou ele disse suavemente, podes fazer o que quiseres. Ele desapareceu antes que ela pudesse responder, sumindo na floresta como um fantasma. Ran ficou sozinha junto à cascata, os lábios ainda formigando pelo beijo que não aconteceu, a mente a mil com tudo o que ele tinha dito. Bryn emergiu das árvores momentos depois, a expressão preocupada suavizando-se ao ver Rian. Aí estás tu. Procurei por toda a parte. Estás bem? Não, a honestidade parecia estranha, libertadora. Mas eu ficarei bem. Ela só precisava sobreviver a mais uma prova. Então, de uma forma ou de outra, esse pesadelo acabaria. Capítulo 4. Desmascaramento. O grande salão estava mais lotado do que nas duas primeiras provas. A notícia do desempenho desastroso de Rian na caçada se espalhou por todas as matilhas como fogo. Atraindo lobos que queriam testemunhar a humilhação final de Silvercrest, ou o que eles pensavam ser Silverrest, Rian estava entre os outros 4 candidatos, com as mãos cerradas ao lado do corpo para esconder o tremor. Era isso, a prova final. Depois disso, de uma forma ou de outra, a farsa acabaria. Meredith ergueu o seu cajado nodoso para pedir silêncio. Os olhos da antiga curandeira percorreram os candidatos reunidos antes de se fixarem na multidão. A prova final não testa a força do corpo, anunciou ela, a sua voz ecoando pela câmara de pedra, mas a sabedoria da mente e do coração. A aluna deve ser capaz de resolver conflitos dentro da sua alcateia. Para ver além dos ganhos imediatos e enxergar a prosperidade a longo prazo, 2 lobos foram trazidos à frente, ambos de uma alcateia neutra. Eles se comportavam com a postura rígida de quem está envolvido em uma disputa acirrada. Meredith acenou para eles. Esses guerreiros reivindicam direitos sobre os mesmos territórios de caça ao longo da fronteira do rio. Cada um tem argumentos válidos. Cada um tem apoio dentro de sua alcateia. Uma decisão errada irá fraturar a unidade da alcateia. Uma decisão sábia irá fortalecê-la. Ela virou-se para os candidatos. Cada um de vocês irá propor uma solução. Os anciãos da alcateia irão julgar qual resposta demonstra maior sabedoria. O primeiro candidato deu um passo à frente, uma mulher alta dos territórios do norte. A sua solução era prática, dividindo o território com base nos padrões de migração sazonal das presas, sólida, lógica, sem inspiração. O segundo candidato propôs um sistema de rotação. O terceiro sugeriu expandir o território através de negociações com alcateias vizinhas.
Ambas as soluções eram competentes, demonstrando pensamento estratégico e preocupação com o bem-estar da alcateia. Então foi a vez de Ryan. Este era o seu momento. A última chance de falhar tão espetacularmente que ninguém pudesse questioná-la. Ela deu um passo à frente, sua mente já formulando a solução mais absurda que ela poderia conceber. Algo que violasse as tradições da alcateia, algo que fizesse todos os lobos na sala questionarem sua aptidão para liderar. Eu proponho, começou ela, com a voz firme apesar do coração acelerado, que nenhum dos guerreiros recebesse o território. Em vez disso, ele deveria ser designado como terreno neutro, aberto a todos os membros da alcateia igualmente, sem hierarquia de acesso. Murmúrios de choque percorreram a multidão. Tal arranjo ia contra a estrutura fundamental da alcateia. As hierarquias existiam por uma razão. Eliminá-las criaria caos, não unidade. Explique o seu raciocínio. A expressão de Meredith era indecifrável, mas o seu tom sugeria que ela estava a dar corda a Rhiannon para se enforcar. Rhiannon abriu a boca para dizer mais disparates, para cimentar o seu fracasso, mas algo se partiu dentro dela. Talvez fosse o cansaço de dias a viver como outra pessoa. Talvez fossem as palavras de Alaric na cascata, dizendo-lhe que ela era forte por direito próprio. Talvez fosse apenas o fato de ela estar tão cansada de ter medo por causa das tradições, disse ela. E a sua voz ganhou força a cada palavra. Não sirva sempre o grupo. Às vezes, eles servem apenas aqueles que se beneficiam de manter os outros em seus lugares. Ela olhou diretamente para o pai e viu os olhos dele se estreitarem em advertência. Ela continuou. De qualquer forma, prendemos as pessoas em papéis que elas nunca escolheram, em vidas que elas nunca quiseram, e chamamos isso de dever. Sacrificamos a felicidade individual por uma noção vaga do bem maior, sem nunca questionar se esse bem é realmente tão grande quanto afirmamos. O salão ficou em silêncio. Ryan podia sentir o peso de todos os olhares, mas não podia parar agora. As palavras jorravam, cruas, honestas e provavelmente suicidas. Uma verdadeira aluna não deveria apenas manter a tradição. Ela deveria questioná-la. Ela deveria perguntar se a maneira como as coisas sempre foram feitas é realmente a maneira como devem continuar. Porque, às vezes, a maior força não está em seguir os caminhos antigos. Está em ter a coragem de trilhar novos caminhos. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, sussurros irromperam, alguns escandalizados, outros pensativos. Rhiannon viu vários lobos mais jovens a acenar com a cabeça, com expressões pensativas, mas também viu os mais velhos a abanar a cabeça, com rostos desaprovadores. Ela tinha conseguido. Tinha falhado tão completamente que nem mesmo as conexões políticas do seu pai poderiam salvá-la agora. Já chega. A voz de Godric cortou o barulho. Claramente a minha filha não está bem. A dor afetou o seu julgamento. Esta não é a era. A voz veio de perto da entrada. Bryn estava ali, com o rosto pálido, mas a voz clara. Ela empurrou a multidão e Rhiannon viu lágrimas escorrendo pelo rosto da sua amiga. Bryn, não. Rhiannon começou. Se mas Bryn abanou a cabeça. Não consigo ver-te a destruir-te. A voz de Bryn quebrou-se. Esta não é a Era. Esta é a Rhiannon, a sua irmã gêmea. A Era morreu há 2 semanas numa queda das falésias orientais. Passaram-se dias entre a queda e o funeral, e depois os julgamentos prolongaram o resto. A expressão era sombria e precisa. Alpha Godric forçou Rhiannon a tomar o seu lugar para evitar parecer fraco. O caos explodiu. Os lobos levantaram-se com vozes elevadas em indignação e descrença. Godric moveu-se em direção a Bryn com um olhar assassino, mas vários membros da matilha bloquearam o seu caminho, com expressões exigindo respostas. Isso é absurdo, rosnou Godric. A rapariga está delirando. Eu não estou. Bryn manteve-se firme. Ela tinha uma cicatriz no joelho devido ao treino. Rhiannon tinha uma no queixo. Qualquer um que as conhecesse quando crianças se lembraria disso. Qualquer um que se desse ao trabalho de olhar de perto veria a verdade. Meredith aproximou-se de Rhiannon, seus olhos antigos estudando seu rosto com intensidade inquietante. Mostre-me seu queixo, criança. Rhiannon inclinou a cabeça para cima. A pequena cicatriz, quase invisível, mas inegavelmente presente, marcava-a como alguém diferente de Era. A expressão de Meredith mudou de severa para algo quase triste. O julgamento é inválido, anunciou ela.
A lei sagrada foi violada. A pena por tal engano é o banimento de todos os territórios da Alcateia. Edith finalmente encontrou a sua voz. Por favor, ela estava a seguir as ordens da sua alfa. Silêncio. A mão de Godric disparou. Não chegou a atingir a sua companheira, mas a ameaça era clara. Edith recuou e algo passou pelo seu rosto. Medo, sim, mas também uma centelha de algo que poderia ter sido raiva. A alfa ordenou isso. Um dos anciãos visitantes levantou-se, a sua voz pesada com condenação. Ele forçou a sua própria filha a desonrar o ritual sagrado. O humor da multidão mudou, passando de Rhiannon para Godric. Mas o dano estava feito. Rhiannon ainda seria banido. E na sociedade dos lobos, isso era uma sentença de morte. Lobos solitários raramente sobreviviam mais do que uma estação. Esperem, a única palavra cortou o caos como uma lâmina. Alaric levantou-se do seu lugar entre os alfas observadores, a sua presença exigindo atenção imediata. Eu invoco o direito de reivindicação prévia. O rosto de Godric ficou apoplético. Você não tem esse direito. A lei ancestral dá a qualquer alfa o direito de reivindicar um candidato antes que o banimento seja decretado. A voz de Alaric estava calma, mas havia aço por trás dela. Eu invoco esse direito agora. Ele desceu da plataforma, movendo-se pela multidão com graça predatória. Os lobos instintivamente abriram caminho para ele. Quando chegou a Rhiannon, os seus olhos verdes encontraram os dela, fazendo uma pergunta que ela não compreendeu. Rhiannon de Silverest, disse ele formalmente. Reivindico-te como minha companheira e Luna da Alcateia de Thornville. Ela não vale nada, cuspiu Godric. Ela falhou em todas as provas. Ela não tem valor como Luna. Alaric virou-se para ele, e a sua expressão era mais fria do que Rhiannon jamais tinha visto. Pelo contrário, observei-a cuidadosamente nos últimos dias. Vi alguém disposta a sacrificar o seu próprio futuro em vez de viver uma mentira. Alguém corajosa o suficiente para dizer a verdade a um alfa, mesmo sabendo o custo. Alguém inteligente o suficiente para manter um engano sob pressão impossível e forte o suficiente para finalmente rejeitá-lo. Ele olhou para Rhiannon. Essas são as qualidades de uma verdadeira Luna. Não a adesão perfeita à tradição, mas a coragem de questioná-la. Não a força das garras, mas a força da convicção. Antes que Rhiannon pudesse processar o que estava a acontecer, a mão de Alaric segurou a nuca dela. Gentil, mas inexorável. Os olhos dele fixaram-se nos dela, intensos e ardentes com algo que ela tinha medo de nomear. Isto vai doer, murmurou ele baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir, mas vai salvar a tua vida. Confia em mim. Então os seus dentes estavam na garganta dela, rompendo a pele na antiga mordida de reivindicação. A dor a atravessou, aguda e imediata, mas por baixo dela outra coisa floresceu. Um calor que não tinha nada a ver com a ferida, espalhando-se da mordida por todo o seu corpo. Uma conexão se encaixando no lugar. Emoções estranhas inundando a sua consciência. As emoções dele, a sua certeza, a sua proteção, o seu desejo, e por baixo de tudo isso, um reconhecimento tão profundo que lhe roubou o fôlego. Companheira. A palavra ecoou na sua mente com uma voz que era e não era a sua. A sua loba, normalmente tão silenciosa, rugiu com uma compreensão repentina. Era por isso que a presença dele a afetava tão fortemente. Porque o cheiro dele a deixava tonta. Porque o toque dele parecia um regresso à casa. Alaric soltou a garganta dela, passando a língua pela ferida uma vez para selá-la. A marca da mordida permaneceria, prova visível da sua reivindicação. Quando ele deu um passo para trás, Rhiannon cambaleou, oprimida pelo vínculo que agora pulsava entre eles. Está feito, anunciou Alaric para o salão. Pela lei ancestral, ela é minha. Qualquer um que desafiar esta reivindicação desafia Thornville diretamente. Ninguém se moveu. Ninguém ousou. A reivindicação era sagrada, inviável. Mesmo Godric, com o rosto contorcido por uma raiva impotente, não podia fazer nada. Rhiannon tocou o pescoço, sentindo a marca sensível. A sua vida tinha acabado de mudar irrevogavelmente, e ela nem sequer tinha tido escolha. Salva de uma jaula apenas para ser empurrada para outra. Mas quando os seus olhos encontraram os de Alaric, ela viu algo que Godric nunca lhe tinha mostrado. Respeito e talvez, apenas talvez, algo mais.
Capítulo 5. Correntes de Ouro. A viagem até Thornville levou 2 dias a cavalo, e Rian passou cada momento fervilhando de raiva. Ela cavalgava ao lado de Alaric, extremamente consciente da presença dele de uma forma que nunca havia experimentado antes. O vínculo de companheirismo pulsava entre eles, uma coisa viva que exigia reconhecimento. Ela podia senti-lo, as emoções dele a invadindo a sua consciência. Preocupação, determinação, satisfação e, por baixo de tudo isso, um orgulho possessivo que a fazia querer gritar. Ele a reivindicou, marcou-a, mudou toda a sua existência com uma única mordida, e nem sequer perguntou. Estás zangada. A voz de Alaric cortou os seus pensamentos em espiral. Ele não olhou para ela, mantendo os olhos no caminho da floresta à frente. Eu posso sentir isso através do vínculo. Tu podes? As palavras saíram afiadas. Caustic. Que conveniente para ti. Agora podes experimentar as minhas emoções sem o meu consentimento, tal como fizeste com tudo o resto. Isso fez com que ele olhasse para ela. Os seus olhos verdes estudaram o rosto dela. E ela odiava como no seu corpo respondia até mesmo a essa simples atenção. O calor floresceu sob a sua pele. A sua loba praticamente ronronava com a proximidade dele. Salvei a tua vida. Sem desculpas, apenas uma constatação. Tu prendeste-me. As mãos de Rian apertaram as rédeas. O banimento teria sido a minha escolha. Isto, ela gesticulou entre eles, é a tua. O banimento é a morte para lobos solitários. Tu sabes disso. Então talvez eu tivesse preferido a morte a pertencer a alguém que me vê como uma propriedade a ser reivindicada. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado. Quando Alaric finalmente falou novamente, sua voz estava baixa. Perigosa. É isso que você pensa? Que eu vejo você como propriedade? Não é. Ela se virou para encará-lo completamente, com raiva e mágoa em seu peito. Tu não perguntaste a Alaric. Tu não me deste escolha. Tu simplesmente pegaste o que querias. Que se danem as consequências. Seu maxilar se contraiu, os músculos saltando sob a barba. A lei exigia. Não me importo com a lei. As palavras saíram da sua boca, cruas e honestas. Passei toda a minha vida a ouvir o que fazer, quem ser, como agir. O meu pai obrigou-me a fingir ser Era. Tu obrigaste-me a ser tua companheira. Onde é que eu tive escolha nisto tudo? Alaric puxou o cavalo para parar. Rian continuou a cavalgar por alguns metros antes de perceber que ele não a seguia. Quando se virou, ele estava no olhar para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Tens razão. A admissão pareceu custar-lhe algo. Eu deveria ter perguntado, mas Rhiannon, o teu pai estava prestes a deixar-te morrer, em vez de admitir o seu engano. Eu tinha segundos para agir. Teria dito sim se eu tivesse perguntado? A pergunta pairou entre eles. Rian queria dizer não, para manter a sua raiva justificada. Mas a verdade era mais complicada. Ela sentira uma atração por ele desde o momento em que seus olhos se encontraram no grande salão. Algo profundo e instintivo o reconhecera. Desejara-o antes mesmo de ela entender o que isso significava. Não sei, ela finalmente admitiu. Mas eu deveria ter tido a chance de descobrir. Eles cavalgaram em silêncio depois disso. O vínculo entre eles era um lembrete constante do que fora forçado e do que poderia ter sido escolhido. Quando o sol começou a se pôr no primeiro dia de viagem, Tavish Alaric Beta encontrou uma clareira protegida para acampar. Rian desmontou com rigidez, o corpo dolorido por horas na cela. Ela se moveu para o outro lado da clareira, precisando de distância da presença opressiva de Alaric, mas o vínculo se esticava entre eles, desconfortável quando estavam separados. Ela tocou a marca no pescoço, sentindo a pele elevada onde os dentes dele haviam perfurado. A ferida sarou com uma velocidade sobrenatural, mas a marca permaneceu. Todos que a vissem saberiam que ela pertencia a alguém. Aqui, Alaric apareceu ao lado dela, segurando carne seca e pão. Precisas de comer. Rian pegou a comida sem olhar para ele. Obrigada. Ele não foi embora. Em vez disso, sentou-se num tronco caído próximo, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, mas longe o suficiente para lhe dar espaço. A consideração fez a sua raiva vacilar um pouco. Eu sabia que eras a minha companheira desde que tinhas 20 anos, disse ele baixinho.
Quando atingiste a maturidade plena, o vínculo ativou-se. Eu conseguia sentir-te a quilômetros de distância. Sentia a atração por ti, mesmo estando em territórios diferentes. Ryan congelou, com o pão a meio caminho da boca. 4 anos. Tu sabias há 4 anos e não disseste nada. A lei ancestral proíbe um alfa de perseguir uma candidata e Luna de outra alcateia durante os preparativos para o julgamento. É considerado interferência, uma tentativa de roubar membros valiosos antes que eles possam fortalecer a sua alcateia natal. A sua expressão era sombria. Se eu tivesse me aproximado de ti, poderia ter desencadeado uma guerra entre Silvercrest e Thornville. As nossas alcateias já eram inimigas. Um passo em falso poderia ter destruído qualquer chance de paz. Então, tu apenas observaste. O pensamento fez a pele dela arrepiar-se. Tu observaste-me durante 4 anos e não fizeste nada. Eu observei para garantir que estivesse segura. Algo feroz entrou na voz dele. Eu tinha informantes que me diziam quando tu estavas infeliz, quando o teu pai te pressionava demais, quando ela te ofuscava. Eu quis reivindicar-te 1000 vezes, Ryan, mas não pude. Não sem quebrar leis que te colocariam em ainda mais perigo. Ela virou-se para olhá-lo de frente. À luz da fogueira, seus traços pareciam mais suaves, mais vulneráveis do que ela já os tinha visto. O julgamento foi a tua primeira oportunidade legal. Depois que o banimento foi declarado, sim, uma reivindicação naquele momento substitui Peclaw. Era a única maneira. Ele encontrou o seu olhar com firmeza. Não vou pedir desculpas por ter te salvado, mas lamento que não tenhas tido escolha. A sinceridade na sua voz desfez algo no peito de Ryan. Ela ainda estava zangada, ainda sentia a violação de ter a sua autonomia tirada, mas também conseguia ver a posição impossível em que ele se encontrava. Podes desfazer isso? A pergunta saiu mais fraca do que ela pretendia. A reivindicação. O vínculo. Pode ser quebrado? A dor passou pelo rosto dele. Não. Uma vez que o vínculo de companheirismo é completado através da reivindicação, ele é permanente. Quebrá-lo exigiria que um de nós morresse. Então, estou realmente presa. As palavras tinham gosto de cinza. Ou, disse Alaric cuidadosamente, você poderia escolher ficar, não porque é forçada, mas porque quer. Ryan riu amarga e estridentemente. Querer, eu nem te conheço. Então me conheça. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Não vou forçar nada além do necessário para manter o vínculo. Você tem seus próprios aposentos em Thornval, seu próprio espaço. Vou te dar tempo, Ryan. Todo o tempo que você precisar, e se eu nunca quiser isso, o que acontecerá? Então passarei o resto da minha vida esperando que mude de ideia. A honestidade crua em sua voz roubou-lhe o fôlego. Este não era o alfa arrogante que ela esperava. Era alguém genuinamente tentando tirar o melhor proveito de uma situação impossível. Chegaram a Thornval na noite seguinte. O castelo erguia-se da floresta, com paredes de pedra cobertas de era trepadeira e floreiras nas janelas transbordando de flores do final da estação. Enquanto Silver era todo rígido e com precisão militar, Thornville parecia vivo, acolhedor. Os membros da matilha saíram para recebê-los com rostos curiosos, mas não hostis. Rihanna esperava julgamento, talvez até ressentimento em relação à estranha que havia sido reivindicada. Em vez disso, eles ofereceram acenos respeitosos e sorrisos genuínos. Bem-vinda a Thornville, Luna, disse uma mulher mais velha, curvando-se levemente. Estamos honrados em tê-la aqui, Luna. O título parecia estranho nos seus ombros, pesado com uma responsabilidade que ela não tinha conquistado. Mas esses lobos olhavam para ela com expectativa, esperando para ver que tipo de líder ela seria. Alaric a conduziu para dentro por corredores que cheiravam a pinho e fumo de lenha, em vez de pedra e aço. Os seus aposentos ficavam na ala leste, espaçosos e luminosos, com janelas com vista para jardins que ainda floresciam, apesar do outono se aproximar. Estes são seus, disse Alaric da porta. Ninguém entrará sem a tua permissão. Nem mesmo eu, disse Ryan, explorando o espaço, observando a cama grande, a secretária, a casa de banho com uma banheira de cobre. Era mais do que ela jamais tivera em Silvercrest. Mais privacidade, mais liberdade. Obrigada, disse ela, e falava a sério. Alaric acenou com a cabeça, depois hesitou.
Há uma reunião do conselho amanhã. Assuntos da Alcateia. É bem-vinda a participar, se quiser. Valorizo bons conselhos e você demonstrou sabedoria durante o julgamento. A oferta surpreendeu-a. Quer a minha opinião sobre assuntos da Alcateia? Agora é Luna. A sua opinião é importante. Ele fez uma pausa. Mas só se estiver pronta. Sem pressão. Depois que ele saiu, Rhiannon afundou na cama. O cansaço finalmente a dominou. O vínculo de companheirismo zumbia baixinho, uma lembrança constante da presença de Alaric em algum lugar do castelo. Ela tentou alcançá-lo, seguindo o fio da conexão. As emoções dele a inundaram. Alívio por terem chegado em segurança. Preocupação com o seu bem-estar e, por baixo de tudo isso, um instinto feroz de proteção que deveria ser sufocante, mas que, em vez disso, era estranhamente reconfortante. Talvez, pensou ela enquanto o sono a dominava. Esta jaula era forrada a ouro em vez de ferro. Talvez ficar presa aqui não fosse a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas ela ainda desejava que tivesse sido sua escolha. Na manhã seguinte, um mensageiro chegou de Silverest. Rhiannon estava nos jardins quando Alaric a encontrou, com uma expressão grave. O teu pai exige o teu regresso, disse ele sem preâmbulos. Ele alega que foste levada contra a tua vontade. Se eu não te enviar de volta dentro de 3 dias, Silverest considerará isso um ato de guerra. O sangue de Rhiannon gelou. Guerra entre alcateias significava morte, devastação. Tudo porque ela ousara ser alguém diferente daquilo que o pai queria. Eu deveria voltar. As palavras pareciam veneno na sua língua. Eu deveria enfrentá-lo e impedir isso. De forma alguma. A voz de Alaric tornou-se dura. Ele vai matá-la, Rhiannon. Tenho a certeza disso. E se eu não for, quantos morrerão numa guerra que é culpa minha? A mão dele segurou o rosto dela, gentil, mas inexorável. Nada disso é culpa sua. O teu pai criou esta situação com as suas mentiras e manipulação. Não vou deixar que ele te destrua para encobrir os seus próprios pecados. Rhiannon queria acreditar nele, mas o peso das mortes em potencial pressionava-a, tornando difícil respirar. A guerra estava a chegar e, de alguma forma, ela teria que encontrar uma maneira de impedi-la. Capítulo 6. Verdades enterradas. 2 semanas em Thornville fizeram algo inesperado com Rhiannon. Deram-lhe espaço para respirar. Ela estava na Câmara do Conselho, ouvindo os membros da alcateia debaterem os méritos de expandir os seus acordos comerciais com uma alcateia vizinha. A discussão esquentou, as vozes se elevaram enquanto 2 facções defendiam as suas posições com fervor crescente. Chega! A voz de Alaric cortou o barulho, mandando sem gritar. Rhiannon, você tem estado calada. O que você acha? Todos os olhos na sala se voltaram para ela. Algumas semanas atrás, a tensão a teria paralisado. Agora, depois de passar dias observando como Thornville funcionava, ela encontrou sua voz. Ambos os lados têm méritos, disse ela com cuidado. Mas vocês estão focados em ganhos imediatos, em vez de relações de longo prazo. Os acordos comerciais devem fortalecer os laços entre as alcateias, não apenas encher os cofres. Talvez, em vez de escolher uma proposta, possamos combiná-las. Expandir o comércio, mas fazê-lo gradualmente. Construindo confiança com cada troca bem-sucedida. O silêncio tomou conta da sala. Então, Tavish Alaric Beta acenou lentamente com a cabeça. Isso é realmente brilhante. Evitamos compromissos excessivos, ao mesmo tempo que continuamos a mostrar boa-fé. O debate recomeçou, mas com a sugestão dela como nova base. Quando a reunião terminou, vários membros da alcateia aproximaram-se dela com respeito nos olhos, agradecendo-lhe pela sabedoria. Foi uma sensação estranha. Boa, mas estranha. Mais tarde, nos jardins onde as rosas do final do outono ainda se agarravam à vida, Alaric encontrou-a. O vínculo de companheirismo tinha se tornado familiar agora, uma consciência constante da sua localização, do seu estado emocional. Ela sentiu a sua aproximação antes de ouvir os seus passos. Você se saiu bem lá dentro, disse ele, sentando-se no banco de pedra ao lado dela, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem, longe o suficiente para lhe dar espaço. Ele sempre lhe dava espaço. Eu apenas disse o que fazia sentido, mas o prazer floresceu calorosamente em seu peito com o elogio. Você viu o que os outros não viram. Seus olhos verdes captaram a luz do sol que se esvaía. Esse é o seu dom, Rhiannon. Ler as pessoas, compreender o que as motiva,
Encontrar soluções que sirvam a todos. Thornvale precisa disso. Eu preciso disso. A admissão fez o seu pulso acelerar. Nas últimas 2 semanas, a sua raiva tinha se transformado gradualmente em algo mais complicado. Ela ainda ressentia-se da falta de escolha, mas não podia negar que Alaric tinha cumprido todas as promessas que fizera. Os seus aposentos continuavam a ser seus. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu nada. Simplesmente existia ao lado dela, firme e paciente, esperando que ela se aproximasse dele, em vez de forçá-la. Tenho pensado, disse ela baixinho. Sobre a Era? Sobre como ela morreu? A expressão de Alaric ficou séria. O que tem isso? Algo não bate certo. Era a alpinista mais segura de Silverest. Ela conseguia escalar aqueles penhascos de olhos fechados. Como é que alguém assim simplesmente cai? Acidentes acontecem, mesmo com os mais habilidosos. Ou não foi um acidente. O pensamento vinha crescendo em sua mente há dias, tomando forma como uma sombra que se solidificava em algo real e terrível. E se o meu pai precisasse que ela desaparecesse? Alaric ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, tive pensamentos semelhantes, e é por isso que pedi a Tavish para fazer perguntas discretamente. Esperança e medo lutavam no peito de Ryan. Você descobriu alguma coisa? Encontramos alguém. Um lobo que estava perto das falésias orientais no dia em que Era morreu. Ele concordou em falar conosco, mas só se garantirmos a sua segurança. Alaric levantou-se, estendendo a mão. Você está pronta para ouvir a verdade? Rhiannon pegou a mão dele, sentindo a agora familiar onda de conexão. Eu preciso estar. A testemunha era um jovem guerreiro chamado Hugh, trazido para Thornville sob o manto da escuridão. O medo emanava dele em ondas, o seu cheiro forte de ansiedade enquanto ele estava diante deles no escritório particular de Alaric. Eu vi Oswin, disse Hugh, a sua voz pouco acima de um sussurro, o beta de Godric. Ele estava a descer das falésias logo após a queda de Era. As suas mãos estavam ensanguentadas e ele olhou. Hugh engoliu em seco. Ele parecia satisfeito. O mundo de Rhiannon desabou. Está a dizer que o Oswin a empurrou? Não posso provar, mas sei o que vi. As mãos de Hugh tremiam, e sei que o Oswin relatou ter encontrado o corpo dela 30 minutos depois, alegando que estava do outro lado do território. Ele mentiu sobre onde estava. Por que mentir, a menos que haja algo a esconder? Depois de Hugh ser escoltado para um local seguro, Renan afundou-se numa cadeira com a mente a girar. Alaric ajoelhou-se diante dela, com as mãos a cobrir as dela. Precisamos de mais do que a palavra de uma testemunha, disse ele gentilmente. Mas é um começo. Tavish tem homens a vigiar os movimentos de Oswin. Se ele se aventurar em território neutro, podemos capturá-lo sem provocar um conflito imediato. O meu pai ordenou isso. As palavras pareciam pedras na boca de Rhiannon. Ele mandou assassinar a própria filha. Ainda não temos certeza disso, não é? Ela olhou para Alaric através das lágrimas. Não conseguiu se conter. Ele me forçou a tomar o lugar dela, a viver como o fantasma dela. Por que ele faria isso, a menos que manter a linha de sucessão intacta fosse mais importante do que a vida de qualquer um de nós? Alaric puxou-a para si, envolvendo-a nos seus braços. O vínculo de companheirismo se acendeu, e ela sentiu a raiva dele por ela, a dor dele pelo que ela estava descobrindo, a determinação feroz dele em protegê-la de mais danos. Deveria ter sido sufocante. Em vez disso, parecia estar ancorada numa tempestade. 3 dias depois, surgiu uma oportunidade. Oswin foi visto a viajar sozinho pela Floresta Neutra. Todos os guerreiros de Alaric agiram rapidamente, capturando-o antes que ele pudesse dar o alarme. Levaram-no para Thornvale, amarrado e furioso, com os olhos a brilhar de desafio enquanto era forçado a ajoelhar-se na mesma sala onde o conselho se reunia. Não tens o direito, rosnou Oswin. Eu sou Bea de Silverest. Isto é um ato de guerra. Você foi visto, disse Alaric friamente, no dia em que Ira morreu, descendo das falésias com sangue nas mãos. Algo passou pelo rosto de Oswin, medo rapidamente mascarado. Eu encontrei o corpo dela. Claro que havia sangue. Tu relataste tê-la encontrado 30 minutos depois, no lado oposto do território. Rhiannon deu um passo à frente, a voz firme apesar da raiva que ardia nas suas veias. Tu mentiste sobre a tua localização. Por quê? Eu estava confuso. Luto. Não, a palavra soou como um chicote. Não ouse falar de dor quando foi você quem a causou.
O meu pai ordenou que a matasse? O silêncio se prolongou. Então Oswin riu amarga e severamente. Você realmente não sabe, não é? Nenhum de vocês tinha ideia do que ela estava a planear. Conte-nos. A voz de Alaric baixou para aquele tom perigoso em que a sua natureza alfa vinha à tona. Ela estava grávida, cuspiu Oswin, carregando o filho de um guerreiro comum, planejando fugir, abandonar o seu dever e expor os negócios de Godric com membros corruptos do Conselho do Rei Alfa. Os seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico. Ela ia destruir tudo o que o teu pai construiu, Rhiannon. Ele não teve escolha. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Grávida. Ela estava grávida. A planear fugir, expor a corrupção, rejeitar o próprio papel que Han fora forçada a assumir. Então empurraste-a. A voz de Rian veio de algum lugar distante, oca e fria. Fiz o que era necessário para a alcateia. Assassinaste a minha irmã e o seu filho por nascer. As palavras rasgaram a garganta de Rian. A minha sobrinha, o meu sobrinho, eles se foram porque tu e o meu pai decidiram que eram inconvenientes. A dor a atingiu então, enorme e avassaladora. Não apenas por ela, mas pela vida inocente que nunca teve a chance de começar, pela irmã que era mais corajosa do que qualquer um imaginava, que escolheu o amor em vez do dever e pagou por isso com a vida. Os joelhos dela cederam. Alaric a segurou antes que ela caísse no chão, puxando-a contra o seu peito. O vínculo se abriu completamente e ela sentiu que ele estava absorvendo a sua angústia, absorvendo o que podia para que ela não tivesse que suportar sozinha. Levem-no para as celas, ordenou Alaric por cima da cabeça dela. Guarda dupla. Ele não come, dorme ou respira sem alguém a vigiar. Mais tarde, quando a tempestade de dor passou o suficiente para ela conseguir funcionar, Rihanna encontrou-se nos aposentos de Alaric. Ela não se lembrava de como tinha chegado lá, apenas que estar perto dele aliviava a ferida aberta no seu peito. Era ia fazer o que eu não tive coragem de fazer, disse ela, olhando para o fogo crepitando na lareira. Ela ia rejeitar tudo e escolher o seu próprio caminho. E pagou o preço. Alaric sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que o seu calor penetrasse nos ossos dela. Sinto muito, Rian, pelo que fizeram com ela. Pelo que fizeram com você. Ela virou-se para olhar para ele. Olhe para ele. À luz do fogo, suas feições pareciam mais suaves. As arestas do alfa davam lugar ao homem por baixo, o homem que tinha sido paciente com a sua raiva, que lhe tinha dado espaço e tempo, que apenas a tinha abraçado enquanto ela se despedaçava. Obrigada. Ela sussurrou por estar aqui. Por não me forçares a enfrentar isto sozinha. Nunca mais estarás sozinha. A mão dele subiu para segurar o rosto dela, o polegar a limpar as lágrimas que ela não tinha percebido que estavam a cair. Não se eu tiver alguma coisa a dizer sobre isso, o beijo aconteceu sem pensar, sem planear. No momento estavam a olhar um para o outro. No momento seguinte, os lábios dela estavam nos dele, desesperados e famintos, à procura de algo para aliviar a dor. Ele respondeu imediatamente, envolvendo-a com os braços, puxando-a para mais perto, até não haver espaço entre eles. Não foi gentil. Foi dor e necessidade, e o alívio avassalador da conexão, de não estar sozinha na escuridão. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Rian pressionou a testa contra a dele. Ainda estou zangada, disse ela sobre a reivindicação, sobre não ter escolha. Eu sei que a voz dele estava áspera, tensa, mas acho que ela se afastou para olhar nos olhos dele. Acho que estou a começar a entender por que fizeste isso, e talvez, eventualmente, eu possa perdoar-te por isso. Antes que Alaric pudesse responder, Tavish irrompeu pela porta, o rosto pálido de urgência. Alpha, temos um problema. Brain acabou de chegar. Ela diz que Godric sabe sobre a captura de Oswin. Ele está a mobilizar toda a alcateia Silvercrest para a guerra. Capítulo 7. Sangue sob o céu sem lua. O ataque aconteceu na noite da lua crescente, quando a escuridão pairava mais pesada sobre a floresta e a força dos metamorfos estava mais fraca. Rian acordou com o som dos sinos de alerta. O seu repicar frenético cortava o silêncio da madrugada como gritos. Eles estão aqui. Alaric já estava vestido, ajustando o cinto da espada com rapidez e eficiência. Através do vínculo de companheirismo, ela sentiu o seu foco na batalha. Afiado e mortal. Fica no castelo, as muralhas são...
Não. Ryan levantou-se pegando na armadura de couro que o artesão de Thorn tinha feito para ela. Não vou esconder-me enquanto a tua alcateia luta pela minha segurança. Ryan, ele é meu pai. As palavras tinham gosto de veneno. Esta luta é tanto minha quanto tua. Os seus olhos encontraram-se e algo passou entre eles. Compreensão, talvez respeito. Então Alaric acenou com a cabeça uma vez, de forma nítida e decisiva. Fica perto de mim, não corras riscos desnecessários. A batalha na fronteira norte de Thornville era o caos encarnado. Guerreiros da crista prateada saíam da floresta em forma de lobo. Os seus uivos rasgavam a noite. Tornale enfrentava-os com ferocidade organizada, defendendo o seu território com o desespero de quem protege o lar e a família. Rian transformou-se. A sua forma de lobo era menor e mais magra do que a maioria à sua volta. Mas enquanto os outros avançavam com força bruta, ela movia-se com determinação. Passara semanas a observar os guerreiros de Thornville, aprendendo os seus padrões, as suas forças. Agora usava esse conhecimento, comunicando posições através do vínculo da matilha, coordenando ataques que maximizavam as suas vantagens. Um lobo de crista prateada atacou o flanco exposto de um jovem guerreiro de Thornville. Rihanna interceptou, afastando o atacante com suas mandíbulas afiadas. Não era a lutadora mais forte, mas era inteligente o suficiente para ler o fluxo da batalha e estar onde era mais necessária. Luna estava a organizar o flanco oeste. Ela ouviu alguém gritar: "Sigam o exemplo dela." Era estranho ser ouvida, ser valorizada pelo que realmente podia fazer, em vez do que era suposto ser. Então, ela sentiu o cheiro dele. Pinheiro, raiva e intenção assassina. Godric emergiu da floresta na sua forma alfa enorme, facilmente 2 vezes maior do que qualquer lobo no campo. Os seus olhos examinaram a batalha, procurando, e quando a encontraram, arderam com ódio obstinado. Ele queria-a morta. Precisava dela morta. Ela era a prova dos seus crimes, a testemunha da sua manipulação. Enquanto ela vivesse, o seu poder permanecia ameaçado. Godric avançou através dos seus próprios guerreiros, sem se importar com quem pisava. O lobo de Rian congelou, instinto de presa, gritando para ela correr. Mas antes que ela pudesse se mover, Alaric estava lá, interceptando seu pai no meio do salto. Os dois alfas colidiram com uma força capaz de esmagar ossos. Alaric era mais jovem, mais rápido, mas Godric lutava com o desespero de alguém que tinha tudo a perder. Eles se atacaram, o sangue escurecendo seus pelos, rosnados ecoando pelo campo de batalha. Rian observou horrorizada enquanto as mandíbulas de Godric se fechavam em torno da garganta de Alaric. Não chegando a esmagá-la, mas a ameaça era clara. Um movimento errado e o seu companheiro morreria. Ela não pensou, não conseguia pensar. O seu corpo moveu-se por puro instinto, transformando-se em loba no meio do salto e lançando-se contra as costas expostas do pai. Os seus dentes cravaram-se no ombro dele, rasgando os músculos. Godric soltou Alaric com um rugido de dor e fúria, girando para encarar a filha. Por um instante, os olhos dele se encontraram. O dele não continha reconhecimento, nem amor, apenas cálculo frio e assassinato. Ele a jogou. Sua pata enorme acertou suas costelas, mandando-a voar pelo ar como um brinquedo descartado. Ela bateu em um tronco de árvore com uma força devastadora, sentindo algo dentro dela se quebrar e se estilhaçar. A dor explodiu por seu corpo, quente e consumidora. Rian tentou se levantar, mas suas pernas não a sustentavam. Sangue encheu sua boca, com gosto de cobre e errado. Através da névoa da agonia, ela viu Alaric transformar-se de volta à forma humana. Viu a raiva distorcer suas feições quando ele percebeu que ela estava ferida. A luta que se seguiu foi brutal. Alaric lutou com a fúria de um companheiro defendendo seu vínculo. Cada golpe calculado para mutilar, para punir. Godric era forte, mas os ferimentos anteriores o tinham enfraquecido. Lentamente e inevitavelmente, Alaric o derrubou. Quando Godric finalmente caiu, a mão de Alaric fechou-se em torno de sua garganta, com as garras estendidas. Um aperto e tudo acabaria. Justiça para Hera, para o filho que não nasceu, para Rian. Não. A palavra saiu como um chiado, mas de alguma forma Alaric a ouviu. Não. Rian arrastou-se para a frente, cada movimento uma agonia.
As suas costelas gritavam de dor e ela tinha quase a certeza de que estava com uma hemorragia interna. Mas precisava de enfrentá-lo. Precisava de dizer isto. Perdeu-nos aos dois, disse ela, forçando as palavras a passar pelo sangue e pela dor. A Era morreu a fugir de si. Eu fui-me embora por escolher outra pessoa. Assassinou o seu próprio neto antes mesmo de ele poder respirar. E para quê? Poder? Controlo? Ela tossiu, sentindo mais sangue na boca. Agora não tens filhas, nem herdeiros, nada. Godric olhou para ela e, por um momento, ela pensou ter visto um lampejo de arrependimento em seu rosto. Mas logo desapareceu, substituído por um desafio frio. Eu fiz o que era necessário. Tu fizeste o que era monstruoso. A voz de Edith cortou a clareira, firme e forte. Ela estava na borda da floresta, tendo seguido o exército a pé. Os seus olhos âmbar, tão parecidos com os das suas filhas, brilhavam com uma fúria há muito reprimida. Deixei-te controlar-me durante anos. Deixei-te magoar as nossas filhas porque tinha demasiado medo de me opor a ti. Mas isso acabou. Ela avançou, dirigindo-se aos guerreiros da crista prateada reunidos. Este macho não é um alfa. Ele ordenou o assassinato do seu próprio filho. Ele forçou Rian a desonrar um ritual sagrado. Ele trouxe a guerra sobre nós por causa do seu próprio orgulho. A sua voz fortaleceu-se. Eu invoco o direito de desafiar. Qualquer um que esteja comigo, dê um passo à frente agora. O silêncio prolongou-se. Então, um por um, os lobos da crista prateada moveram-se para ficar ao lado de Edith. Jovens e velhos, guerreiros e anciãos. Não todos, mas o suficiente. Um beta sênior deu um passo à frente com uma expressão grave no rosto. Pelo Pacal, eu desafio o Alpha Godric pela liderança de Silverhest. As provas dos seus crimes são esmagadoras. Renuncie ou enfrente o julgamento. Antes que Godric pudesse responder, o som de cascos trovejou pela floresta. Um contingente de guerreiros portando a bandeira do rei Alpha Mirish emergiu das árvores, liderado por um lobo com cicatrizes em forma humana, cuja presença irradiava a autoridade ancestral. Isso não será necessário. A voz do representante do rei transmitia comando absoluto. O rei Alpha vem investigando as negociações de Silvercrest há semanas. Corrupção, violações de tratados e agora assassinato. Os seus olhos fixaram-se em Godric. Alpha Godric de Silverest está preso por ordem do rei. Oswin, Beta de Silverest, o mesmo se aplica a si. A batalha terminou. Os guerreiros de Silverest, vendo o seu Alpha capturado e o seu Beta acorrentado, baixaram as armas. Os guerreiros de Thornval protegeram o perímetro, cuidando dos feridos de ambos os lados. Rian mal registrou nada disso. O mundo tinha ficado cinzento nas bordas, estreitando-se para um túnel de dor. Ela sentia os braços de Alaric à sua volta. Ouvia a sua voz a chamar o seu nome, mas parecia muito distante. Chamem os curandeiros. A sua ordem ressoou como um trovão. Agora, eles deitaram-na no grande salão, sobre uma mesa rapidamente limpa de tudo o resto. A curandeira-chefe de Thornville, uma mulher idosa chamada Marin, examinou-a com mãos gentis, mas meticulosas. Quando finalmente falou, sua expressão era grave. Os ferimentos internos são graves. Normalmente seriam fatais. Ela tocou a marca de reivindicação no pescoço de Rian. Isso está mantendo-a viva. O vínculo de companheirismo está a alimentá-la com a sua força alfa. Mas é uma medida temporária. Como podemos salvá-la? A voz de Alaric estava rouca de desespero. O vínculo deve ser completado. A consumação total sob a lua cheia fornecerá poder suficiente para curar até mesmo essas lesões. Marin olhou para a janela, onde um pequeno pedaço da lua começava a crescer. 3 dias. Ela tem 3 dias. Os olhos de Rian se abriram, encontrando o rosto de Alaric acima dela. Mesmo através da dor, ela podia sentir o medo dele transparecendo através do vínculo. Sua necessidade desesperada de proteger o que era seu. 3 dias, sussurrou ela. Eu aguento 3 dias. A mão dele encontrou a dela, apertando-a com força suficiente para doer. Tu vais durar uma vida inteira. Eu não vou perder-te, Rian. Nem agora, nem nunca. À medida que a consciência se esvaía, levando a dor consigo para a escuridão abençoada, o último pensamento de Rian foi que acreditava nele. Pela primeira vez desde a reivindicação,
Ela acreditava verdadeiramente que ele moveria céus e terras para mantê-la viva. Ela só esperava que 3 dias fossem suficientes. Capítulo 8. Escolhendo o amanhã. 3 dias pareceram uma eternidade quando medidos em respirações que se tornavam mais superficiais a cada hora que passava. Ryan flutuava na escuridão, a consciência indo e vindo como as marés. Às vezes, ela emergia o suficiente para sentir a mão de Alaric a segurar a sua, para ouvir a sua voz a dizer palavras que ela não conseguia compreender. Outras vezes, havia apenas a dor, surda e persistente, a corroê-la por dentro. Durante tudo isso, o vínculo de companheirismo mantinha um fio dourado que a ligava à vida, a ele, mantendo a morte afastada pela pura força de vontade. Ela podia sentir-lhe a alimentar a sua força, derramando a sua própria vitalidade na ligação entre eles, mantendo-a viva mesmo que isso o esgotasse. Na manhã do terceiro dia, Rihanna abriu os olhos. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas contra a luz da manhã, mas ela conseguia distinguir a silhueta de Alaric encurvado numa cadeira ao lado da sua cama, com olheiras escuras e a barba mais despenteada do que ela alguma vez tinha visto. Ele parecia exausto, esvaziado, como se estivesse a lutar uma guerra sem fim à vista. Típico de Alaric. A sua voz saiu como um sussurro, áspera por falta de uso. Os olhos dele se abriram imediatamente, e o alívio que inundou a ligação foi tão intenso que trouxe lágrimas aos olhos dela. Ele estava ao lado dela em um instante, a mão dele encontrando a dela, a outra segurando o rosto dela com infinita gentileza. Estás acordado. As palavras carregavam o peso de orações atendidas. Graças aos deuses, estás acordado. Há quanto tempo? Ela tentou sentar-se, mas uma dor aguda atravessou as suas costelas. Estava mais fraca do que imaginava. O seu corpo era frágil, mal respondia aos seus comandos. 3 dias. O polegar dele acariciou a sua maçã do rosto. A lua cheia nasce esta noite. O significado das suas palavras assentou lentamente sobre ela. Esta noite, o prazo que Marine lhes tinha dado. Completar o vínculo ou morrer. Preciso de te dizer uma coisa. A voz de Alaric estava áspera, tensa. Antes desta noite, antes de tomares qualquer decisão, ele respirou profundamente. O vínculo que temos agora, a mordida de reivindicação, está a manter-te viva, mas apenas por pouco. Sem a consumação completa sob a lua, morrerás quando o poder lunar desaparecer. Provavelmente em poucas horas. Ren acenou lentamente com a cabeça. Ela já suspeitava disso, mas não vou forçar isto. Os seus olhos verdes fixaram-se nos dela com intensidade desesperada. Se decidires não completar o vínculo, se preferires morrer livre do que viver ligada a mim, respeitarei essa escolha. Isso acabará por matar-me também, mas pelo menos terás tido poder de decisão sobre o teu próprio fim. A oferta pairou entre eles, genuína e comovente. Ele estava a dar-lhe o que lhe tinha tirado antes, a escolha. Por quê? A pergunta escapou-lhe. Podia simplesmente levar o que precisas. O vínculo dá-te esse direito porque mereces melhor do que aquilo que te dei. A voz dele quebrou-se ligeiramente. Tu mereces a escolha desde o início, e eu tirei isso de ti. Não cometeria esse erro novamente, mesmo que isso me custasse tudo. Rian olhou para ele. Este alfa que a reivindicou, marcou, ligou a ele sem permissão, mas que também lhe deu espaço quando ela precisou, valorizou a sua mente quando outros a rejeitaram, ficou ao lado dela em vez de acima dela, que estava disposto a morrer em vez de forçá-la novamente. Diga-me uma coisa, disse ela baixinho. Em todo o tempo em que estivemos ligados, alguma vez usou a compulsão alfa em mim? Alguma vez me ordenou fazer algo contra a minha vontade? Ele abanou a cabeça. Nunca. Jurei que não o faria. E os meus aposentos, a minha privacidade. Você violou isso? Nenhuma vez. Quando eu falei nas reuniões do conselho, quando ofereci opiniões que contradiziam as suas, você me silenciou? Nunca. A mão dele apertou a dela. A sua voz é importante, Ryan. Os seus pensamentos, a sua sabedoria. Eu nunca quis silenciar isso. Ela ficou em silêncio por um longo momento, pensando em tudo o que tinha acontecido. A substituição forçada, os julgamentos fracassados, a reivindicação que salvou a sua vida, mas roubou a sua escolha. E depois tudo o que se seguiu, as semanas em Thornval,
onde lhe foi permitido ser simplesmente ela mesma, onde as suas habilidades diplomáticas foram elogiadas em vez de rejeitadas, onde ela foi vista, verdadeiramente vista, pela primeira vez na vida. Passei toda a minha vida a ouvir que não era suficiente, disse ela suavemente. Que eu era uma decepção, uma sobressalente, aquela que deveria ter sido mais parecida com Era. O meu pai via-me como uma ferramenta a ser usada. Até a minha mãe, que me amava, não conseguia defender quem eu realmente era. Alaric cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio, deixando-a falar. Então você apareceu e me reivindicou sem perguntar. Tirou minha autonomia, assim como todos os outros tinham feito. Ela observou o rosto dele, viu a dor passar por ele. Mas então você fez algo que ninguém mais tinha feito. Você devolveu isso. Ele prendeu a respiração. Você me deu espaço. Você me deu tempo. Você me deu voz na sua alcateia e respeitou o que eu tinha a dizer. Você nunca tentou me transformar em algo que eu não era. Os olhos dela agora estavam molhados. A reivindicação não foi minha escolha. Mas ficar, construir uma vida aqui, ser sua aluna, isso pode ser escolha. Escolha antes significava ir embora. Agora significava ficar ao lado daqueles que passaram a depender dela. Poder, ela percebeu, não era o direito de partir. Era a coragem de permanecer e ser responsável. Eu escolho ficar. As palavras saíram fortes, certas. Eu escolho completar o vínculo. Não porque sou forçada. Não porque tenho medo de morrer, mas porque quero. Porque tu me mostraste o que significa ser verdadeiramente vista e valorizada. Porque quando imagino o meu futuro, vejo-te nele. Ele pressionou a testa contra a dela, a respiração trêmula. Tenha certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Ela conseguiu um sorriso fraco, embora provavelmente vá ficar zangada consigo novamente em algum momento. Somos companheiros, não santos. O seu riso foi fraco, aliviado. Posso viver com isso. Naquela noite, enquanto a lua cheia subia sobre Thornville, Alaric carregou Rhiannon para a torre mais alta do castelo. A câmara lá tinha sido preparada. Velas acesas, janelas abertas para deixar a luz da lua entrar pelo chão de pedra. O que aconteceu entre eles foi íntimo, sagrado, só deles. A consumação de um vínculo que começou com força, mas terminou com escolha. Cada toque era reverente, cada beijo uma promessa. Quando a lua atingiu o seu zênite e o vínculo se solidificou completamente, Rhiannon sentiu a transformação percorrer o seu corpo. As suas feridas sararam em instantes, as costelas se uniram, o sangramento interno parou e a força voltou aos seus membros. Mas mais do que isso, a conexão entre eles se aprofundou em algo inquebrável. Ela podia senti-lo, não apenas as suas emoções, mas a sua própria essência. E ela sabia que ele sentia o mesmo. Agora eram verdadeiramente um só, ligados em todos os aspectos que importavam. A cerimônia formal aconteceu uma semana depois, quando Rhiannon recuperou totalmente as suas forças. Ela ficou diante da matilha de Thornville reunida, sem mais usar as roupas de Ara, sem mais tentar ser outra pessoa além de si mesma. Apresentou-vos Rhiannon, Luna de Thornville, anunciou Alaric, com orgulho evidente em cada palavra. Minha companheira, minha igual, minha conselheira. A aceitação da alcateia era genuína. O respeito conquistado ao longo de semanas a observá-la trabalhar, vendo a sua sabedoria em ação. Quando uma antiga disputa territorial surgiu durante a cerimônia, Rhiannon deu um passo à frente e mediou uma solução que deixou ambas as partes satisfeitas. A aprovação da alcateia foi estrondosa. Bryn chegou no dia seguinte, aceitando a oferta de Rhiannon para se juntar a Thornville como sua conselheira pessoal. A reunião foi emocionante, alegre, curativa. Estou tão feliz que tenhas escolhido isso, disse Bryn, abraçando a amiga com força. Tu mereces ser feliz. Edith chegou uma semana depois, humilde e hesitante. Ela ficou diante de Rhiannon no grande salão, as mãos torcendo-se nervosamente. Sei que não mereço o teu perdão, disse ela baixinho. Eu deveria ter te protegido melhor. Deveria ter enfrentado o teu pai anos atrás. Rhiannon observou a mãe, vendo o peso do arrependimento nos seus olhos âmbar. Tu também foste uma vítima. Do controlo dele, da violência dele. Agora compreendo isso. Ainda assim, devia ter sido mais corajosa por ti e pelo Ira. Tu foste corajosa quando mais importava. Rhiannon deu um passo à frente, segurando as mãos da mãe.
No final, enfrentaste-o. Isso requer coragem. Elas nunca seriam próximas. Não da forma como mães e filhas deveriam ser. Havia muita dor entre elas, mas podiam ser civilizadas, respeitosas, e talvez isso fosse suficiente. Chegou a notícia de que Godric tinha sido executado por ordem do rei Alfa. Os seus crimes eram numerosos e hediondos demais para permitir misericórdia. Oswin recebeu prisão perpétua. Silverest estava a ser reconstruída sob uma nova liderança. Lobos que valorizavam a honra acima do poder. 3 meses passaram num borrão de satisfação. Run adaptou-se ao seu papel como Luna, descobrindo que era boa nisso de maneiras que nunca imaginara. Não através da força das garras, mas através da compreensão dos corações e das mentes. Foi Morin quem percebeu primeiro, estudando Ryan com olhos perspicazes durante um exame de rotina. "Estás grávida", anunciou a curandeira, o seu rosto enrugado abrindo-se num sorriso. Com cerca de 6 semanas, diria eu. O mundo parou. A mão de Ryan foi instintivamente para a sua barriga, onde uma nova vida crescia. Toda a criança de Alaric. A sua criança. De certa forma, sobrinha ou sobrinho de Hera, dando continuidade à linhagem que deveria ter sido dela. "Estou grávida", sussurrou ela. E os braços de Alaric a envolveram imediatamente, a sua alegria e admiração inundando o vínculo. Naquela noite, eles voltaram à cachoeira escondida, o lugar secreto que antes era dela e de Hera. Ryan ficou à beira da água, com a mão quente de Alaric na sua, e deixou-se finalmente chorar, não apenas por Hera, mas pela criança que a sua irmã carregava, pelo futuro que lhes fora roubado, por toda a dor e perda que os trouxera até aquele momento. "Tenho medo", admitiu ela baixinho, "de repetir os erros do meu pai, de falhar com o nosso filho da mesma forma que ele falhou conosco." "Não vais falhar", a voz de Alaric era segura, "porque viste o que a crueldade faz. Sabes os danos que ela causa. O nosso filho será amado exatamente por quem ele é, não por quem queremos que ele seja. Promete-me." Ela virou-se para ele. "Promete-me que nunca o forçaremos a assumir papéis que ele não queira. Nunca o faremos sentir que precisa de ser outra pessoa." "Prometo." Ele puxou-a para si. "Escreveremos uma história diferente, uma em que as escolhas importam, onde o amor não é condicional, onde ser você mesmo é suficiente." Ryan inclinou-se para ele, sentindo o batimento constante do seu coração, o calor da sua presença, a certeza absoluta do seu amor. Ela pensou em Hera, na irmã que tentara trilhar o seu próprio caminho e pagara o preço máximo. Mas também pensou no legado que Hera deixara para trás, a coragem de escolher a si mesma em vez das expectativas. "Não sou a substituta dela", disse Rhiannon suavemente. "Nunca fui?" "Não." Elric concordou. "És exatamente quem deve ser. Rhiannon, minha companheira, Luna de Thornville, mãe do nosso filho. E isso é mais do que suficiente." Enquanto o luar dançava sobre a cascata e a floresta cantava a sua canção ancestral à sua volta, Rhiannon finalmente deixou para trás o peso que carregava há tanto tempo. Ela estava livre. Não porque tivesse escapado, mas porque tinha escolhido o seu caminho, o seu companheiro, o seu futuro. E isso fez toda a diferença.